Olá, amados, a paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque eu não sei qual é o momento que eu vou postar esse vídeo, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, gente. Eu vejo muita gente ingrata. Aí a pessoa diz assim, né? Eu não sei se eu vou suportar tanta luta, né? Eu não sei, a gente passa o deserto todinho com tanta luta, tanta humilhação, e depois o marido volta, né? E a gente vai ter que passar por lutas de novo. E aí, onde é que está a ingratidão da pessoa aqui? Eu creio aqui que a maioria, todos os canais que trabalham com a vontade de Deus, que prega a verdade, até eu mesmo aqui já falei para vocês que o esposo e a esposa, ela não vai vir um príncipe encantado, todo mundo sabe disso, certo? Não vai vir uma princesa, não vai vir um príncipe encantado, ele vai vir com marcas do pecado, vai vir com muitas falhas, vai vir com muitos erros, certo? Vai vir com muita coisa. E a gente está no deserto, a gente entende que a gente está no deserto exatamente para a gente dar o suporte para os nossos cônjuges quando eles voltar. Por quê? Eles vão voltar dessa forma, eles vão voltar magoados, tristes, certo? Decepcionados com a vida deles, com as próprias decisões que ele viveu lá fora. Muita coisa. E aí, né, nós estamos no deserto para Deus dar o suporte para a gente. Deus vai dar o suporte para a gente cuidar deles, tratar da situação. Certo? Deus, ele nunca prometeu a ninguém que a gente não passaria mais por lutas. Não tem uma passagem na Bíblia, certo? Que Jesus disse aos seus discípulos, aos seus servos, certo? Do passado, que a gente não ia passar mais por luta. A única situação é quando é que a gente não vai passar mais por luta? Quando a gente estiver com Ele. A única coisa, porque não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais humilhação, não vai haver mais nada. Certo? Do que a gente sofreu, das lutas que a gente teve, não vai ter nada daqui do que a gente sofreu aqui nesse mundo. A única coisa aqui, Deus em nenhum momento prometeu que Ele iria restaurar um casamento certo? E que ia ser felizes para sempre, não ia ter mais problema, não ia ter mais nada. Deus em nenhum momento incentou a gente de dizer para mim, dizer para vocês, isso está lá em 1 Coríntios 7, né? As dificuldades do casamento, está lá. Jesus nunca prometeu que a gente, certo, não teria dificuldades do casamento, e todo casamento tem suas dificuldades. Nós não estamos isentos de uma vez ou outra não discutir, certo, com os nossos cônjuges, quando eles estiverem, quando a restauração houver. Em nenhum momento a gente está isento dessas coisas. Tem uns problemas do casamento, logicamente. Certo? Deus não isentou a nenhum aqui, porque ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse que a gente não ia passar por lutas aqui nesse e ia acabar, não, minha filha, porque é assim, ó. Certo? Termina uma luta, começa outra. Termina uma luta, começa outra. A nossa vida são feitas de lutas, batalhas. Certo? Os nossos desertos têm disso. Então, eu saí, né, aquela coisa que eu sempre costumo dizer a vocês. Eu saí de um deserto para entrar em outro deserto. Hoje, eu já estou em um outro deserto, né, que a gente costuma dizer que é o deserto pós-restauração, né? Existe o início do deserto, que é o deserto, aí aí depois Deus, né, restaura, traz, né, a pessoa e tal, e aí é outro deserto. É o deserto pós. E assim sucessivamente, é deserto em cima de deserto. São lutas e mais lutas. Deus em nenhum momento prometeu e disse para mim, para você, não, eu vou restaurar e não vai ter mais luta, né? Eu vou dar a bênção a você não vai passar. Deus não prometeu que ia curar a pessoa e a pessoa nunca mais ia ficar doente. Por exemplo, uma pessoa que Deus disse, olha, eu vou lhe curar e nunca mais você vai ficar doente. Certo? Não, ele não disse que ia curar a pessoa, né? Ele curou muitas pessoas, curou do câncer, mas Deus não disse, olha, vou lhe curar do câncer, tudo bem. Mas você não está isento de ter outros tipos de doença. Certo? É essa a questão aqui. Nós não estamos isentos de passar por lutas, certo? Durante o nosso deserto. Não estamos isentos.
Aprendo isso aqui, certo? Aprendo isso aqui, né? Jesus nunca prometeu isso aqui. Nem mesmo Deus prometeu isso aqui pra gente. Que a gente, que depois que ele restaurasse, a gente não ia passar por nenhum problema mais. Deus não prometeu. Jesus não prometeu. Certo? Nós só... a nossa luta só vai acabar quando a gente estiver no céu, lá com o nosso Senhor Jesus. Aí nossa luta, não vai haver mais dor, mais morte, mais choro, não vai haver mais luta, não vai haver nenhum vestígio, humilhação, certo? Não vai haver nenhum vestígio do que a gente viveu aqui nessa vida. Isso aqui a palavra de Deus promete. Está lá em Apocalipse e em tantos outros, né, livros da Bíblia, certo? Em nenhum momento você não vai ver Deus dando um milagre a alguém, certo? E dizendo para a pessoa, você nunca mais vai ter nenhum problema. Não. Você não vai ver a terra, por exemplo, aqui o povo de Israel, o povo de Deus. Você não vai ver o povo de Israel. Jesus não prometeu que depois que ele atravessasse alcançasse lá a terra que mana leite e mel, que eles não iriam mais lutar. Pelo contrário. A gente vai ver totalmente pelo contrário. Eles atravessaram, né, a terra prometida lá, só que, né, na terra prometida também tinha lutas. Você vai ver isso claramente. E isso você vai ver sucessivamente. Na terra prometida, que mana leite e mel, tinha suas lutas também. Então, no pós-restauração também tem suas lutas, certo? Também tem suas lutas. A luta só vai acabar no dia que você tiver com o nosso Senhor Jesus. Quando você partir dessa para melhor. Como diz aí o ditado, quando você partir dessa para melhor. Certo? Então parem de ser ingratos. É tanta ingratidão nesse mundo que eu nunca vi. Jesus nunca prometeu a você uma felicidade plena aqui nesse mundo. Jesus nunca disse isso para você. E ele nunca prometeu. E foram felizes para sempre. E Deus restaurou e foram felizes para sempre. Você não vai ver nenhum, porque não existe. Você não vai ver nenhum casamento que tenha sido restaurado, certo? Você não vai ver um feliz para sempre. Não. Existem pessoas que lutam para serem felizes, certo? Mas que não estão isentos de passar por lutas e dificuldades. Não, existem pessoas que lutam, né, para seguir com seus casamentos melhores, com mais respeito e tudo mais. É isso que a gente vai fazer. A gente tá no deserto para aprender isso aqui. Para quando a gente, certo, tiver a nossa família restaurada, a gente valorizar a família, né? Então, Jesus não prometeu um feliz para sempre. Jesus não prometeu que quando libertasse o marido, até porque é um processo, Deus vai concluir a obra, certo? E a obra de Deus, ela se conclui até o último dia da nossa vida, como diz, certo? Em Filipenses 1:6, certo? Jesus disse, né, que ele iria concluir a obra até o último dia da sua vinda, ou o último dia da nossa vida, certo? Então Deus deu início lá, no deserto ou no vale do seu esposo, ou no seu, deu início a essa obra lá e vai concluir ela no dia da sua vinda. No dia que Jesus vir tomar a gente, aí a obra vai estar concluída. Ele não disse em nenhum momento, certo? Porque mesmo que Deus restaure, a gente ainda vai estar em processo de transformação. Assim como eu ainda continuo no processo de restauração, em outras áreas de transformação, vocês também, certo? Eu só pulei uma etapa, né, a mais que muitos de vocês, certo? Só estou numa etapa mais avançada, né? Eu pulei, né, venci uma batalha, mas existem outras batalhas que eu venço, né? Existem batalhas que a gente, é como aquela história, né? A gente mata um leão a cada dia, certo? Então, são batalhas todo dia, mas são desertos. Acaba um, você vai para outro. Aquele passa, você vai para outro. E assim sucessivamente. A nossa vida é viver de desertos, certo? Desertos diferentes, cada um, né, com fases diferentes, certo? Então não é porque, certo,
Então, essa é uma questão de ingratidão das pessoas. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, eu creio aqui que são pessoas... Quando a pessoa vem falar isso aqui, é porque elas não reconhecem o que Deus faz, certo? São pessoas que não reconhecem, que acham... Jesus não prometeu, gente. Pior de tudo é que Jesus não prometeu que a gente não iria sofrer mais, não. Em nenhum momento na Bíblia Deus diz. Pelo contrário, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Enquanto eu e vocês estiverem nesse mundo, nós vamos passar por aflições, humilhações, que pode vir não por parte da nossa família, mas por outras situações, outras ocasiões, certo? Humilhação todo mundo passa, certo? Então é isso aqui, certo? Deus não prometeu isso aqui. Deus não prometeu que traria uma princesa para você. Não prometeu que traria seu marido um príncipe, nem sua esposa uma princesa. Pelo contrário, você agora vai estar mais sábio para saber lidar com as dificuldades, com os erros dele, com tudo mais. Porque ele vem cheio de carrapicho, cheio de probleminha. Eu garanto aqui a vocês, cheio de probleminha, tá, gente? Probleminha é pouco. Certo? Só Jesus para dar paciência pra gente, que ele dá, certo? Paciência pra gente, né, a suportar algumas coisas. Tem dias, né, só Deus sabe a minha luta como é. Mas Deus me dá forças todo dia para eu suportar, certo? Essas picuinhas que eles vêm, sabe? Eles vão vir, não tem, certo? Outras picuinhas, olha, não tem. Certo? Então, é aquela coisa, certo? Que as pessoas não, certo? Deus não isentou a gente, certo? O povo de Israel sempre passou por lutas. Acabava um deserto, entrava quando tava numa guerra. Esse mundo aqui é uma guerra. A gente vive em guerra. O povo de Israel sempre viveu em guerra. A gente vive em guerras aqui no nosso dia a dia. É logicamente que as guerras de hoje, as guerras que a gente vive, não é igual às guerras que o povo de Israel ia, né? Que eles iam batalhar realmente. A gente tem outros tipos de batalha, o que não deixa de ser pequenas guerras que a gente vence, né? A cada mês, a cada dia, a cada ano, a cada dia que passa, são pequenas guerras que a gente vai vencendo na vida e assim a gente vai ficando preparado, vai ficando mais maduro, vai ficando mais sábio, uma pessoa com mais sabedoria, com mais direção, com mais discernimento, uma pessoa dessa forma. E a gente vai, né? Jesus, ele tá fazendo a obra na gente, ele continua fazendo a obra em mim, ele só vai concluir no dia da sua vinda, gente. Então é isso aqui. Não deixem de ser, certo? Deixem de ser mal agradecidos, ingratos, na verdade. Tá bom? Então essa aqui é a palavra que eu tenho para vocês. A gente vive, lembre-se que a gente vive, né, em guerras. A gente vive em guerras aqui nesse mundo. Desde que a gente nasceu, que a gente vive em guerra. É uma guerra para sobreviver, é uma guerra para gente comer, é uma guerra para trabalhar, é uma guerra para tudo. A gente, desde criança, certo? A gente vive em guerra. Desde que a gente está no útero da nossa mãe, a gente já vive em guerra. Porque a gente, dentro do útero da nossa mãe, a gente luta, né? Para se desenvolver ali. Aí a gente se desenvolve e nasce. Aí vem outra luta. A luta, a gente começa a engatear, começa aquelas coisas e a gente vai crescendo e é uma luta. Aí passando fases e fases e fases e fases, e assim é até o fim da vida. Passamos por lutas, certo? E assim é para cada um de nós. Então sejam mais gratos, por favor. Sejam mais gratos. Tenham mais amor e compaixão quando os seus cônjuges, certo, estiverem até vocês, certo? Tenham sabedoria para lidar com eles, porque Deus dá, certo? Sejam mais gratos a Deus, tenham mais sabedoria para lidar com eles, tá bom? Então, beijo para vocês.